e a OMS decretou pela segunda vez em 2 anos estado de emergência global contra a infecção e disseminação do vírus da Mpox, antigamente conhecido como Monkeypox. E o que você, mãe, tem que saber para se manter protegida e proteger o seu filho dessa doença? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu sou o Ronaldo Moura, sou pediatra, vem comigo. O vírus da Mpox foi descrito pela primeira vez lá na década de 50 em macacos, mas ele também pode infectar roedores, como esquilos e ratos. Então ele foi chamado naquela época de monkeypox ou varíola dos macacos. Mas como ele também pode acometer outros roedores e em alguns locais demonizou-se o macaco, mudou-se o nome recentemente para Mpox, através da análise de estudos científicos e a definição criteriosa de diagnóstico. Então ele foi descrito lá na década de 50 e em 2022 foi detectada uma disseminação maior dessa varíola, que é conhecida como varíola dos macacos, em outros países do mundo. Nesse momento, lá em 2022, foi feito um alerta global para a gente isolar esse vírus, primeiro, suspeitar dessa doença que não era comum em outros locais do mundo e evitar que ele se espalhe muito facilmente. E de 2022 até abril de 2023, foram notificados 16 óbitos no Brasil em virtude de complicações da doença. E a taxa de mortalidade, ou seja, a percentual de pessoas que morreram em virtude da infecção, foi muito baixo. Foi cerca de menos de 1%, 0,1, 0,2%. Então, é um vírus que tem alta chance de disseminação, mas que não é tão letal assim. E lá em 2022 também já foi divulgada a vacinação. E lá naquele momento, né, em que a realidade até o início desse ano, essa vacinação se destinava exclusivamente para grupos específicos, que são grupos que facilmente teriam complicações da doença. O grupo é definido por pessoas imunossuprimidas, ou seja, pessoas que fazem quimioterapia, pessoas que vivem com HIV/AIDS e ainda pessoas com múltiplos parceiros e novos parceiros sexuais nos últimos meses. E aí, no Brasil, a gente fez a política de vacinar as pessoas que faziam uso da profilaxia pré-exposição ao HIV. Basicamente, é uma infecção de pessoas que têm uma vida sexual muito movimentada. Então, lá em 2022, não se falava e não se fala ainda da infecção em crianças, porque necessariamente essa criança tinha que ter tido contato com uma pessoa desse perfil em um contato muito próximo, um contato pele a pele. Não necessariamente precisava ser uma criança que foi vítima de violência sexual, mas a depender da caracterização das lesões dos locais em que elas surgirem. Mas ela precisa ter tido contato com pessoas com caso suspeito ou confirmado da doença. E o que mudou de 2024 para cá? Mudou que há uma nova variante. A gente ouviu muito falar essa palavra na Covid, e isso vale para todos os vírus. A variante nova é o clado 1B, ele é mais transmissível, ou seja, ele se dissemina, ele se espalha mais facilmente e ele também causa mais complicações. E aí, além da população que já era esperada, população imunossuprimida, pessoas que vivem com HIV, pessoas que fazem quimioterapia, uso corticoide em altas doses, pessoas com múltiplos parceiros e novos parceiros sexuais, também se destacou a gravidade dessa infecção em gestantes e em crianças. Mas isso já era uma realidade antes. E a transmissão, ela tem que acontecer de pessoa a pessoa. Então, é muito importante a gente saber isso. Quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas são muito inespecíficos. Inicialmente, parece uma gripe, um resfriado, uma dor no corpo, um mal-estar, uma dor nas costas, dor muscular, às vezes gânglios palpáveis, ou seja, ínguas por todo o corpo, e muitas vezes pode até ter febre. Então, os sintomas são inespecíficos inicialmente e, posteriormente, pode ocorrer o surgimento das lesões características, que são essas das imagens. Essas lesões são consideradas nódulos, micronódulos, pápulas ou até
com bolhas e feridinhas mesmo, porque são muito pruriginosas, que a gente fala, que causa muita coceira e dor. E aí, as complicações, elas vão vir dessa inflamação cutânea. Quando essas lesões se aparecem de forma muito numerosa e bem localizada, elas podem favorecer o surgimento de infecções secundárias na pele. Ou seja, uma infecção causada por vírus, inicialmente, que se complica com infecção bacteriana. E aí a gente tem que tratar com antibiótico. Além disso, pode provocar muita dor, muita coceira e o tratamento é mais de suporte para tudo isso. As lesões elas podem surgir de forma disseminada no corpo todo, mas preferencialmente pode ocorrer na palma da mão e na planta do pé. Além disso, pode ocorrer na região genital e região perianal, a depender do contato que a pessoa teve com a pessoa que tem infecção. E não existe um tratamento específico para a doença. Então, primeira coisa, por que foi decretada emergência global? Porque agora temos uma nova variante, a mais transmissível e mais grave, não existe tratamento específico, a vacina foi destinada somente para um grupo específico de pessoas, que são pessoas com múltiplos parceiros novos nos últimos meses, pessoas que viviam com HIV/AIDS ou vivem, e pessoas imunossuprimidas de um modo geral. Porém, a vacina não está mais disponível no Brasil no momento, em virtude de fornecimento, abastecimento. Não há abastecimento suficiente no momento para continuar vacinando. Acredito eu que com esse decreto de emergência global, pode ser que as vacinas voltem aos centros de referência. Aqui em Goiânia, Goiás, né, foi feito nos centros de vacinação de referência, né, tanto no Hospital de Doenças Tropicais quanto no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, para esse grupo específico. Crianças não foram vacinadas e não há nenhuma descrição de vacina para crianças. Para você considerar que essa criança está em suspeita de mpox, você tem necessariamente, nesse momento, em agosto de 2024, que ter relato de contato com pessoa doente, com suspeita ou confirmação da doença. Então, não tem como uma criança que não teve contato com ninguém, que tem suspeita da doença, tenha essa infecção. Será que a gente vai viver uma pandemia de mpox? A gente acredita que não. Por quê? Porque lá na Covid-19 foi uma infecção muito grave, altamente transmissível, que não tinha vacina. Nesse momento, nós estamos no início de uma infecção, né, de uma variante nova, em que já existe vacina que até que se prove o contrário, tem cobertura mesmo para novas variantes. E por que o nome varíola assusta, né? Muitas pessoas da nossa família mais velhas tiveram contato com a varíola no passado, porque são vírus da mesma família. Tem outros vírus que também são dessa família e acometem crianças com infecções leves, como, por exemplo, o vírus que causa molusco contagioso. O molusco contagioso, que são aquelas verruguinhas que não têm um tratamento específico, mas que surgem nas crianças espontaneamente, são disseminadas e o tratamento é só retirar as lesões mesmo. Então, por ser da mesma família, a gente chama de varíola, e nesse caso, infecção varíola mpox. Tirou as suas dúvidas? Tem mais alguma dúvida sobre o assunto? Coloca aqui nos comentários, segue esse canal e aperta em curtir esse vídeo, que você me ajuda a levar esse conteúdo para mais mamães e manter elas bem informadas.